Olá, galera bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip, and he's here to do some business with a big iron on his hip, big iron on his hip. Hoje nós vamos falar sobre o naturalismo. E esta escola literária, ela aconteceu na época que no Brasil nós conhecemos como época realista. A época realista teve 3 manifestações artísticas: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O realismo e o naturalismo são escolas irmãs. E por dizer que são escolas irmãs, quer dizer que eles têm características próximas, parecidas e algumas até idênticas. Essas características que colocam este laço de família, este laço sanguíneo de serem irmãs, são o cientificismo, o materialismo e a crítica. Essas são as 3 características que identificam essas duas escolas, o naturalismo e o realismo. Mas, embora eles apresentem essas 3 características que os aproximam, que os identificam, eles também possuem características diferentes. E são essas características diferentes que fazem um texto ser realista e um texto ser naturalista. Portanto, anotem aí quais são essas características. Mas antes de eu dizer quais são as características, você já é inscrito no canal? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve já, porque com certeza será proveitoso para o seu desenvolvimento linguístico e também, por que não, para você se recrear, porque aprender, ler, conversar também é momento de prazer. Então se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. E já curte o canal também, né? Porque chega lá no final, você esquece, então já curte já. Bom, agora que você já fez tudo isso, a gente pode continuar. Quais são essas características que tornam o texto naturalista? Falando especificamente sobre o naturalismo ele é o realismo exagerado, exacerbado. Mas em que sentido, Fabi? Bom, pensem comigo. Se o realismo ele faz uma foto da sociedade, isso mesmo. Machado de Assis, por exemplo, ele faz uma foto da sociedade, das personas, né, que convivem na sociedade. O naturalismo não. O naturalismo ele procura o que há de pior, de caricatural, o que é a escória da sociedade. Ele vai lá nas chagas sociais e traz isso à luz e manifesta em seu texto. Isso é um texto naturalista. É mais do que uma foto, é dar um zoom nas malezas sociais e trazer para o palco para que seja visto, para que seja discutido, para que seja mostrado para quem quiser e não quiser ver. Uma outra característica do naturalismo é o determinismo. O determinismo é uma filosofia que diz que o homem é determinado, por isso o nome, determinismo, né? Determinado por 3 coisas: determinado pela raça, determinado pelo contexto social e determinado também pela época. É furado, a gente sabe, né? Já se sabe que é furado, que a pessoa ela não é mais ou menos, ou aquilo, ou deixa de ser aquilo por conta da sua raça. Também uma pessoa pode nascer, né, e viver num lodo, num lugar socialmente complicado e ser um lírio de pessoa, né? E o contrário também pode acontecer. Mas era isso que os caras acreditavam. E por acreditarem nisso é que nós temos uma outra característica própria do naturalismo, o seu cientificismo. O que significa isso? Ao escreverem os seus romances, os escritores, eles construíam um romance de tese. O que é um romance de tese? Esse romance de tese, ele era construído, tinha um modelo científico, né? Cientificista. Ele era escrito para provar a sua tese. Então, se o pressuposto era um pressuposto determinista, tudo aquilo que era escrito, a forma como a narração era escrita, envolvida, para que esse pressuposto determinista fosse ali comprovado, por assim dizer. Por isso que o texto determinista é um texto muito detalhado, tem muita descrição. Essa descrição é própria da ideia do cientificismo, dessa ideia da escrita de uma tese. Nesse caso, o autor, ele é o cientista e as personagens, as suas cobaias, que são ali organizadas, são ali descritas de modo a provar uma ideia. Um grande nome, né, do naturalismo que nós temos é Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo escreve O Mulato em 1881, mesmo ano que Machado de Assis também coloca Memórias Póstumas de Brás Cubas para quem quisesse ler. Bom, além do Mulato, ele tem Casa de Pensão e O Grande Cortiço.
Esses textos de Aloysio de Azevedo, um desses livros, normalmente podem ser cobrados, citados nos variados vestibulares. Assim, se você quer um resumo, uma resenha, uma análise de Casa de Pensão ou O Cortiço, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu posso preparar alguma coisa para ajudá-lo a se preparar para o vestibular. Um outro autor que nós temos do naturalismo é Raul Pompeia. Raul, ele escreve o livro O Ateneu. Neste livro nós vemos ali a descrição, a história de um colégio interno, variadas coisas que acontecem ali, só você lendo para saber. Mas um dos temas que aparece, como também aparece na leitura de Azevedo, é o sexo. Aliás, vale dizer que o sexo é muito presente, uma característica assim pulsante no texto naturalista, mas é um sexo depravado, é um sexo distorcido, em que as pessoas elas são exploradas. Nós temos o incesto, nós temos a depravação, a pedofilia, porque, como eu disse para vocês, o naturalismo, ao contrário do realismo que faz uma foto, o naturalismo ele dá um zoom nas chagas, nas malezas da sociedade. Portanto, o sexo é representado aqui de maneira vulgar, de maneira distorcida do que seria o ideal de beleza ou o ideal bíblico, por assim dizer. Bom, por hoje é só. Nós tivemos aí um breve resumo sobre o que é o naturalismo e até a gente reviu algumas coisas aí sobre o realismo. Já curte este vídeo e para finalizar e não perder o costume, segue um pensamento naturalista. Anota aí e acompanhe comigo na tela. Confio nos meus dentes e esses mesmo me mordem a língua. Olha só a ironia do escritor naturalista, do escritor que não confia em nada e não vê bondade em canto nenhum. Graças a Deus nós sabemos que sim, mesmo no mundo caótico de 6.000 anos de pecado, nós ainda conseguimos ver as digitais de um Deus Criador, Redentor, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos aqueles que nele creem. Embora eu leia os textos naturalistas e ache beleza naquilo que eles escrevem, esteticamente, eu quero dizer para vocês que eu não sou naturalista, eu sou do meu Deus. Beijo no coração e até a próxima. Fui!